Salve náufragos da web, sejam mais que bem-vindos a mais um Pod Ficando. Eu sou o Daniel Gonzaga e esse é o nosso podcast de número 2. Eu tô realizando mais uma vez aí de forma improvisada. Tô realizando aqui um teste, vendo se o áudio fica legal, se a gravação fica boa e se a gente tiver um retorno bacana, se a gente sentir uma confiança, em breve a gente vai disponibilizar esses programas, esses arquivos também em outros agregadores de podcast, outras plataformas para vocês terem acesso também. Bem, vamos lá. Eu pensei em comentar o episódio, assim como eu fiz na última semana, fato por fato, acontecimento por acontecimento, comentar o episódio como um todo, só que eu acho que muitas vezes não vai ser tão eficiente quanto o que eu pretendo fazer aqui, que é dar uma abordagem de um assunto que eu tenho mais propriedade, né? Porque se você for parar para pensar, dentro do YouTube você vê várias pessoas aí especializadas em direção, em roteiro, que já fizeram suas análises, elas fazem profissionalmente isso de uma maneira muito mais assertiva. Você tem sites aí como o Omelete, tem o Pipoque Nanquim, tem vários e vários caras que fazem resenhas aí maravilhosas, tecnicamente, linkando ali, fazendo todos os vínculos com relação ao que a gente viu, as HQs, do que a gente viu ali com o universo cinematográfico da Marvel, eles conseguem fazer os links de tudo, todas as referências, então eu vou fazer aqui, mas com relação a essa questão política, né, que é uma coisa que eu tô acostumado mais, escuto mais e sinto mais na minha pele, digamos assim, literalmente na minha pele, que é a questão racial, que é esse debate que é levantado no Falcão e o Soldado Invernal. Particularmente, a Marvel, ela sempre foi conhecida por ser uma editora de quadrinhos que tem mais esse viés pé no chão, que tem esse lance de fazer algo mais mundano. Sempre foi assim, desde os X-Men a gente já via bastante coisa tocando assim o lance humano, questão social, a questão racial, questões humanas, né? Eu acho que essa série aqui do Falcão e o Soldado Invernal, principalmente esse último episódio, esse sexto episódio, foi um tapa na cara, sabe? Enquanto eu assistia o episódio, eu me emocionei bastante em vários momentos e quase todos eles foram pelos mesmos motivos, né? Que foi esse lance pessoal de eu me identificar e sentir mesmo ali que a gente não tá sozinho em determinado momento, sabe? A série parece que ela tenta te passar essa mensagem de uma forma bem sutil, mas às vezes não é tão sutil, às vezes é bem escancarada e a gente não tem como, se você é uma pessoa negra, você não se sentir acolhida e de alma lavada. A cena ali final da Isaiah Bradley, eu vou chegar lá, eu vou fazer alguns comentários antes, mas a cena final do Isaiah Bradley, mano, é uma coisa assim absurda, é uma coisa que é importante a gente ver isso numa série tão grande que alcança tantas pessoas, que ela consegue fazer essa luta antirracista. Eu sempre digo, pode parecer clichê, a galera falar, mais importante do que não ser racista é ser antirracista. Parece clichê, né? É clichê. Mas hoje em dia, fazer o clichê, ser clichê, é necessário, porque pra muita gente que tá dentro dessa militância, que conhece muito bem a questão racial, que sofre o preconceito, a galera trata isso muito como coisas óbvias, né? Pô, mas você não sabe que isso é racismo? Você não sabe que isso é preconceito? A gente sabe, mas as pessoas muitas vezes não. Então é uma luta diária da gente ensinar. Muitas vezes tem muitas pessoas, não vou dizer todas, mas tem muitas pessoas que continuam incidindo em erros, continuam cometendo falhas, gafes racistas, coisas raciais, por não terem a oportunidade de conviver com alguém, por não terem o ensinamento, por não terem uma conversa franca e uma pessoa para explicar ali o que aquilo significa historicamente, o quanto algumas coisas machucam outras pessoas, o quanto algumas coisas são ofensivas de um modo social, tá ligado? Eu não sei como, eu vou tentar ser mais direto, mas hoje em dia você vê tanta gente cometendo preconceito, muitas vezes sem querer, porque não teve acesso realmente à educação. Então eu acho que o nosso papel, muitas vezes, como pessoas que têm um pouco mais de comunicação, que tenta se comunicar, o nosso papel muitas vezes é de tentar ensinar essa pessoa. A gente tem por obrigação tentar o diálogo antes de partir para alguma coisa mais incisiva, ignorante, estúpida e tudo mais. Eu acho que o Sam,
ele é um exemplo disso nessa série. A gente vê que o Senna, a todo momento, ele busca conversar, ele busca explicar, ele busca entender, ele busca ter empatia tanto pelos amigos quanto pelos inimigos. Então você vê que ali é um esforço diário dele conviver, tá ligado? Ele tenta lidar com traumas, né? A gente vê que lá no início dele, no universo da Marvel, a missão dele ali, ele como ex-combatente, é ajudar outros caras que voltaram da guerra a lidar com traumas. Então você vê que ele é um cara extremamente preparado para tudo que ele faz nessa série. Então a Marvel não tem essa preguiça de trabalhar aos poucos, de te colocar e de criar uma personalidade realmente ali pro cara. E eles fazem isso com muito cuidado, e a dele é extremamente coerente, porque desde o primeiro momento ele é esse cara que busca entender, ele é o cara que acompanhou, que sofreu com o Steve Rogers, algumas coisas ali que estavam pegando com a família dele, com os vizinhos e tudo mais. Ele é um cara desse ambiente, então você vê que tem tudo a ver com essa questão racial. Ele é um cara empático, ele é um cara que pensa no coletivo, ele é um cara altruísta. E eu acho que todos esses termos, todas essas qualidades que ele tem ajudam muito nessa questão racial, nesse combate a essas questões raciais. Eu acho que essa série faz muito bem esse lance de colocar ele como um cara que vai unir, tá ligado? Em nenhum momento ele busca rachar o grupo, segregar a galera, ele tenta sempre conversar e unir. Eu não duvido nada que esse personagem, futuramente, ele vá ser um líder dos Vingadores, porque, mano, ele tem toda essa capacidade de agregar, de conversar, em nenhum momento ele dá esporro, ele é muito coração, e ele é um cara que realmente me representou muito nesse lance da série de se doar, de se entregar, de conversar, de buscar conhecer, entender os momentos que ele vai conversar lá com a Isaiah Bradley, que ele vai a primeira vez, ele não entende, ele volta procurando respostas. Eu acho que esse lance é muito simbólico para os tempos que a gente vive, né? Que, por exemplo, se você encontra com uma pessoa hoje em dia, a pessoa te trata mal, como foi o caso dele com a Zaya, dificilmente a pessoa vai querer conversar com você, correr atrás. Ele não, ele fez questão de voltar lá para entender o porquê o cara tratou ele mal, por que o cara sofria daquele jeito, por que o cara era daquele jeito, para poder ajudar o cara, única e exclusivamente para poder entender o que aconteceu com aquele ser humano e ajudar ele de alguma forma. Acho que espiritualmente falando ali, pelo menos ouvindo, tá ligado? Ele meio que se propõe até mesmo a ouvir. Muitas vezes é isso que a gente precisa, de alguém para escutar a nossa lamentação. Às vezes a gente não precisa nem de alguém para falar, dar um conselho. Às vezes é só ouvir o que a gente tem para falar. E o Senna, ele é esse cara muitas vezes, né? Ele é aquele bom amigo, bom companheiro. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco mais sobre o discurso dele, que não aborda apenas essa questão racial, aborda também outras questões. Ele aponta o dedo para vários erros da sociedade, como a questão dos refugiados, como as pessoas tratam os refugiados. Isso é uma pauta que está muito em alta hoje, não apenas nos Estados Unidos, mas quase no mundo todo, inclusive no Brasil. Quando a gente vê alguns grupos de outros países vindo para cá, muitas vezes os caras sofrem preconceito. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que vieram do Haiti, eram negras, já tinham esse estigma aqui no Brasil, querendo ou não, o negro já é maltratado, então um negro estrangeiro sofria mais preconceito ainda. Então você vê que eles eram maltratados nas empresas, o pessoal fazia chacota com relação à aparência deles, com relação ao jeito deles falarem, deles se vestirem. Então a gente vê que existe esse preconceito sim na nossa sociedade. O Brasil é um país plural, mas a gente não deixa de ter os nossos defeitos, e esse debate também serviu pra gente, né? Quando vem boliviano pra cá, quando vem o pessoal da Venezuela, hoje em dia tá cada vez pior. Quando vem um cubano, recentemente nós tivemos o desprazer de ver vários médicos indo embora. Só foi os caras irem embora que a gente viu uma pandemia estourando, e cada um deles fez falta nesse momento aqui no Brasil. É importante a gente ver esse tipo de posicionamento dele, que ele fala, olha, os Estados Unidos, no caso aqui, todos vocês, né, senador, ele fala pro senador, vocês tratam eles como se eles fossem bandidos, eles só são pessoas que não tiveram oportunidade. Você tem que parar para ouvir eles, não julgar eles, não chamar eles de terrorista, classificar eles como bandido, porque muitas vezes eles não são, eles só são pessoas querendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de moradia. Mas aí quando você maltrata eles, quando você não dá opção para essas pessoas,
e deixa elas à margem de qualquer tipo de expectativa, de qualquer tipo de perspectiva de melhora, de futuro, tudo mais, eles acabam realmente se radicalizando. A gente vê que várias e várias pessoas, nesse caso aqui, nessa série, passaram por isso. O John Walker, ele passa por isso. O Estado abandona ele. Você vê que a Carly também é meio que um produto disso. A Carly também é abandonada pelo Estado. O Sam, de certa forma, não. A Sharon é abandonada pelo Estado. A família dela, que sempre foi exemplo, que sempre fez tudo, ela era uma agente modelo. Você vê que aqui ela é jogada de lado, ela é deixada de lado, escanteada simplesmente porque não é mais interessante para o governo. Então você vê ele falando sobre esse lance, né? Você fala, olha, vocês tomam essas decisões pensando em quem? Pensando nas pessoas ou pensando em vocês mesmos, né? No que vocês acham correto. E é bem legal, é bem marcante esse discurso dele. Logo em seguida, ele também fala sobre a questão do ódio que as pessoas têm com relação a ele, né? Ele fala, olha, toda vez que eu levanto isso aqui, eu sei que tem várias e várias pessoas que me odeiam simplesmente pelo fato de eu estar aqui. Isso não deixa de ser uma real. É uma real não apenas dentro da série, daquele universo, onde ele sabe que várias pessoas ali odeiam o Capitão América e querem que ele não exista e não vão aceitar um Capitão América negro. Isso tá no discurso do Isaiah lá atrás e isso pesa durante todo o 5º episódio. Quando a Isaiah fala pra ele que não vão aceitar um Capitão América negro porque a América é racista, porque a América tem os seus padrões e eles só vão querer alguém que seja aquele padrão ariano, loiro, branco, alto, nórdico, né? Meio Thor, digamos assim. Então você vê que isso já estava na cabeça dele e ele entendeu aquilo. Mas mesmo ele entendendo aquilo que a América não vai aceitar, ele vai resistir, ele vai ficar ali, ele vai lutar, ele vai combater pelos que estão do lado dele e pelos que não estão do lado dele. E isso é muito legal, isso é um ato de nobreza. Ele foi mais político do que todos aqueles políticos ali, que hoje em dia a gente vê muito esse discurso, eu vou fazer isso, mas pensando só no meu clã, só em quem votou em mim, não vou fazer por quem pensa diferente, não vou fazer por quem não compactua com os meus ideais, entendeu? Ele foi extremamente político e ele foi extremamente humano. Ele falou, eu vou salvar qualquer um, independente de estar comigo ou não. E isso é muito bacana, isso é muito heróico, isso é muito humano, tá ligado? Tá ali disponível pra todo mundo, né? Enfim, aí ele retoma o discurso, ele continua falando sobre esse lance das pessoas não aceitarem ele só pelo fato dele estar ali. Como eu disse, não é só pra aquele universo da série, mas também pra fora. Isso é um recado pra você que assistiu a série aí e não aceitou que o Capitão América é negro. Isso fala diretamente com o nosso mundo, isso fala com as duas camadas, fala dentro da série e fala fora da série. Porque tem muita gente que hoje mesmo tava, mas eu queria que o Buck fosse o capitão, porque isso daí, extremamente por um ato de estereótipo, sabe? Tem que ser aquele herói padrão, tem que ser aquela pessoa padrão e não sei o que. Tem muita gente que tá extremamente desapontada com a escolha do cara, do Sam, né? Pra ser do ator que faz. A galera realmente no nosso mundo tem preconceito contra essa escolha. Então a série fala contra todos esses, tá ligado? A série ela é muito direta, tocando na ferida mais uma vez, colocando ali no centro da questão, colocando como um dos principais heróis, dos heróis mais conhecidos e mais valorosos, digamos assim, que existem, no papel de um homem negro, tá ligado? No país que talvez seja um dos mais racistas do mundo, o Capitão América é negro, né? No Brasil isso aqui poderia refletir. Eu tô só falando coisas que vêm de dentro, gente, porque realmente eu precisava. Eu tava tentando gravar aqui um programa falando aqui de tudo que aconteceu, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Eu vou falar exclusivamente nesse primeiro momento dessa questão racial, que é o que me pegou mesmo, e eles fizeram de uma maneira magistral. Ainda falando sobre discurso, é muito legal na hora que ele fala sobre ele não ter poder, né? Ele saber que ele não tem poder, que ele não é um super soldado, que ele não tem
ali as melhores e maiores ferramentas, tecnologias, que ele não é um deus, ele é só um cara ali usando asas, ele sabe disso e ele entende, ele fala assim, olha, isso aqui é o meu poder, vocês têm um poder muito maior que o meu de transformar as vidas, podem fazer alguma coisa realmente para ser os heróis. Quem é o vilão? Vocês pararam para ouvir ela em algum momento, e isso também se aplica na nossa realidade, né? Não que isso isente a pessoa, e aí a galera deve estar se atrapalhando com isso, não que isso isente a pessoa das suas responsabilidades, que isso isente ela de pagar pelos atos dela, pelo crime que ela cometeu, mas entender o porquê a pessoa chegou naquela circunstância faz com que você evite futuramente cometer esses mesmos erros, né? Hoje ela foi derrotada, mas aí, se vocês não fizerem nada, virão outros, né? Ainda piores. Não conseguiu, eles vão vir ainda mais com sangue no olho, ainda mais determinados, ainda mais suicidas, né? Digamos assim. A galera fala que foi de uma forma largada. Ai, não, a Marvel tá passando um pano pro cara que tá cometendo um ato terrorista. Não, mano, não passou pano não, ele só questionou. E os Estados Unidos, muitas pessoas falam, os caras são terroristas, mas eles não veem que o exército deles invade o país, fica estabelecido no país, ele pode matar um homem ali sem querer, como um pai de família, sei lá, com 80 tiros, por exemplo, e vai deixar os filhos, tá ligado? E esses filhos? E se um dia algum deles virar um terrorista? E se algum dia um deles virar um bandido? Tudo isso, de certa forma, é consequência de um ato seu. Eu sei que não justifica, sabe? Isso eu não tô falando que o bandido tá correto. Você pode evitar, você pode tentar remediar. E isso também é meio que tratado nisso aqui através do Soldado Invernal, né? Que ele volta pra reconhecer ali os atos dele, né? Pra lidar com os crimes que ele cometeu. Muitas vezes a gente não vê a nossa sociedade fazendo isso. A nossa sociedade simplesmente ignora, joga tudo pra baixo do tapete e continua vivendo aí, fingindo que tá solucionando alguma coisa, que se importa com alguma coisa, e não, tá ligado? Tem que aceitar. E o Buck, ele faz isso nesse episódio, né? A conversa dele com o soldado é muito nesse sentido, e eles vão lá, na verdade o Buck, né, ele vai lá com o senhorzinho no final do episódio assumir o negócio que ele fez de errado, lidar com as consequências das escolhas dele. E é isso que o Brasil precisa fazer muitas vezes, é isso que a nossa sociedade precisa fazer muitas vezes. Encarar os problemas, não ficar de negacionismo. Ele tava negando, ele era negacionista ali, lidar com isso, ele tem que arcar com isso, sabe? Ele tem que conviver com esses estigmas, aceitar que houve uma escravidão, sabe? Aceitar que houve um genocídio de um povo, aceitar que houve crime, aceitar que houve esse tipo de perseguição e violência contra as minorias. Vamos fazer aí uma lei da anistia. E aí passa um tempo, esses fantasmas todos voltam e nada mudou, a gente continua na mesma, a gente passa 20, 30 anos para debater, e aí? E a ditadura? E aí? A Marvel foi extremamente, mais uma vez, a Marvel foi extremamente inteligente, colocou um discurso extremamente politizado dentro de uma série popular pra caramba, de massa. Uma coisa que ficou muito marcada e talvez seja uma das maiores e melhores cenas mesmo, com a Isaiah Bradley, né? De lavar a alma, sabe? Ele simplesmente vai lá, conversa com o cara reconhece que ele é especial, que ele é um cara diferente, e simplesmente eles resgatam a história do cara. Eles colocam o cara onde ele sempre esteve, de onde ele nunca deveria ter saído. Colocaram ele ali do lado do Capitão América. Olha, essa história aqui do Capitão só aconteceu por sua causa. E mostra lá no memorial do Capitão, onde a gente já viu algumas vezes em outros filmes, né? Sempre tem algum acréscimo ali, já teve acréscimo do Bucky. Agora a gente teve o acréscimo do Isaiah Bradley, teve até a foto ali, mano. Foi um negócio que na hora que eu vi, eu me emocionei pra caramba, velho. Você vê a foto dele com todo o esquadrão, que foram os rapazes que morreram. E isso é um paralelo sem tamanho pra história, sabe? É um negócio assim de, mano, raízes, sabe? É tudo que o outro episódio tratou também. Raízes, não apaga a sua história, resgata a sua história. É um povo sem história, é um povo sem futuro. Que nem eu disse, você tem que aprender com as coisas que acontecem. Então é mais ou menos isso, ó. A gente tem que colocar aqui, estabelecer quem você é pra gente não repetir mais esse erro, né? Então é uma reparação histórica que eles fazem ali, colocam o cara no posto dele, no lugar dele, tratam ele como um herói ídolo, né? O Bucky,
Aliás, o Sen, ele faz questão de colocar o cara ali do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Quantos e quantos dos nossos já não ficaram esquecidos na história? Roubam as ideias, roubam o que a gente tem de melhor e fala que é deles, e o cara que inventou morre no esquecimento. O Chuck Berry da vida, sabe? Tipo, rei do rock, assim. Gostei demais desse episódio, o final ali do Isaiah Bradley colocando ele de volta, fazendo esse ato de reparação. Na história verdadeira, os Estados Unidos chegou a fazer testes em homens negros que iriam para a guerra ali entre década de 40, 50. Isso é uma história real. E aí eles pegaram isso, eu acho muito legal. Eles misturaram a ficção com a realidade, mas a parte mais pesada, a parte que realmente machuca, tá ligado? É que é a real. Pode, sei lá, não sei se ainda tem vivo, mas há um tempo atrás havia um relato de pessoas que ficaram sequeladas por causa de experimentos, isso do próprio Estado. Então isso é a questão que é levantada pelo Sen, a segregação que aconteceu nos Estados Unidos. Lá isso deve ser um assunto muito, muito pesado, e a galera realmente deve estar, os que são racistas, se mordendo nesse momento. Cê é louco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiz aí totalmente no improviso, falando de coração. Espero que vocês gostem. Eu vou ver se eu consigo conversar com os meus amigos aqui, para ver quem já terminou de assistir a série, e eu gravo um episódio aí falando mais do que aconteceu, detalhadamente aí sobre o que aconteceu, e posteriormente fazendo aí um vídeo, ou um podcast no caso, do que pode vir a acontecer no universo em relação a outros filmes, Mestre do Kung Fu, A Viúva Negra, outras séries que virão em breve. Loki já tá no gatilho, em breve estará disponível, e com certeza eu vou voltar aqui para comentar Loki também. Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades. Demorou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Nos vemos em breve. É nóis e salve!